Pois muito bem, um abraço especial mais uma vez a você que nos acompanha aqui através do Grupo Sérios de Comunicação. A gente vai dando seguimento ao acompanhamento desta caravana que saiu do norte do estado do Rio Grande do Sul, com integrantes de várias cidades do Alto Jacuí e também algumas cidades um pouco mais distantes de Não Me Toque, como é o caso do nosso amigo Leonardo Milani Seckler, ele que é vereador eleito pelo PP no município de Seberi e também acompanha esta caravana. Leonardo, satisfação conversar contigo e a importância desta caravana se deslocando à capital do Brasil. Bom dia a todos, bom dia aí aos ouvintes da Rádio Séries. É isso aí, né? A gente estava conversando bastante em off, referente a essas coisas políticas, e a representatividade da gente como vereador, ela não fica só nisso, né? Eu acho que a gente tem que botar a mão na massa, a gente tem que cobrar também. Apesar de Brasília ser um pouco distante do nosso Rio Grande do Sul, eu acho importante que a gente vá representar, que a gente vá cobrar e que também a gente sirva de exemplo e enganje outras pessoas a também tomar essa atitude. Eu acho que a gente não está fazendo mais do que o nosso dever cívico, né? Que é ir lá, cobrar, acompanhar e também exigir, né, que as coisas andem. Eu acho que a gente é um país rico aí, com uma capacidade gigantesca. Eu acho que, se Deus quiser, as coisas vão dar certo aí. E a gente indo pelo agro, né? O agro, se não fosse o agro aí no Brasil, provavelmente a gente já era um país falido. Então a gente tem que ir pelo agro, mas também tem que ir pelas liberdades individuais, né? Liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Também lutar pela democracia, né? Eu acho que isso é importante. Esse é um ponto importante que você tocasse. Eu acredito que, além de tantos anseios que estão envoltos nessa caravana, o principal deles é evitar que, de repente, a esquerda retorne ao poder e, de repente, até mesmo a situação do comunismo no país, não é mesmo? É verdade, né? Eu sempre falo que a nossa Constituição, ela é uma Constituição cidadã, mas ao mesmo tempo ela se preocupou mais em engessar do que propriamente tornar um país menos burocrático, né? Hoje a gente concentra a renda, né? A gente estava até conversando em off isso aí. Particularmente, eu acho que a gente já prova um pouquinho do socialismo, né? Dentro do sistema, a burocracia para abrir uma empresa, a burocracia, enfim, para quase tudo hoje. No geral, né? Para quase tudo hoje você tem um papel para entregar para alguém ou a assinatura de alguém. Mas eu vejo o seguinte, as coisas estão mudando, né? E a maior mudança, uma coisa que a gente conversou ontem, a maior mudança passa por nós, né? Eu acho que nós, na nossa representatividade no nosso município, no nosso estado, como o seu Carlos ontem também falou, a gente tem que olhar para o estado e também para a União, né? Porque a maioria das coisas hoje, das verbas, por exemplo, federais, vem da União. Então, a gente tem que participar mais. Se a gente não participar, alguém vai participar. E provavelmente essa pessoa, ela vai ser ou de esquerda ou mais radical ainda, né? Então, nós temos que participar como sociedade, né? Como pessoa, para evitar justamente que isso se perpetue e que depois, quando a gente queira fazer alguma mudança, a gente vai pensar, opa, agora, aí não dá mais, porque isso se enraiza, isso fica um sistema cada vez mais difícil, né? Você pega hoje, por exemplo, o STF. Por que o STF está nessa situação? Porque foi deixando. Entrou o Lula, botou tantos, entrou a Dilma, botou tantos, depois o Michel Temer botou o Alexandre de Moraes. Então, assim, a gente tem que apostar em certas pessoas. A gente tem que ajudar certas pessoas dentro do nosso município, né? As pessoas que compactuam com as nossas ideias. Ontem a gente estava falando sobre a questão partidária. Hoje a questão partidária, para mim, na minha opinião, é secundária. Hoje a gente vai ter que escolher pessoas, entende? Pessoas que estejam alinhadas, né, com a desburocratização do Estado, entendeu? Fazer um Estado mais rápido, um Estado mais ágil. Estado que eu digo, até a prefeitura, né? Enfim, eu acho que o contexto geral seria mais ou menos isso. E esse enraizamento, tem muita coisa que veio do lado vermelho que está encalacrado de cima para baixo, que engessou muita coisa. Dificilmente um governo vai ser perfeito, há os acertos e há os erros, mas também não dá para se ter tem de se ter a noção, melhor dizendo, que não se muda 30 anos em 3, não é mesmo?
Eu vejo o seguinte, a gente estava conversando sobre a educação, né? Paulo Freire começou nos anos 80. Então veja, desde os anos 80 isso vem sendo fomentado. Então não é como você apertar um botão e resetar assim do dia para a noite, né? Tem coisas que vão anos. Da mesma forma que a esquerda levou anos para colocar esse sistema em prática, essa educação porca que a gente tem hoje, vai acontecer a mesma coisa para nós mudar isso, né? O STF, para nós ter 6 pessoas lá dentro, que é a maioria, né? Porque são 11, a gente vai talvez aí mais 4 anos do Bolsonaro e talvez mais 4 anos de outra pessoa. Então é essa consciência que a gente tem que ter, porque senão tu vai pegar e vai olhar, pá, mas não deu certo, e tu vai se frustrar e vai parar, vai sair fora. E não você tem que continuar no embate, você tem que continuar empurrando isso para frente. E mais, ontem a gente estava até discutindo isso, trazer mais lideranças, fomentar mais pessoas, trazer mais pessoas. Trazer do próprio município, instigar aqui novas. Você é da nova política, vamos dizer assim, é um jovem dentro da política. Hoje se vê poucas pessoas de 20, até 18 anos. Muitos dos políticos hoje são mais velhos e tem de se fomentar essa juventude na política, não é mesmo? A falta de interesse, né? Eu acho que as pessoas, elas demonizaram a política. Olham para a política como algo ruim, algo podre. E eu não tiro a razão. Só que, se a gente quer a mudança, a gente tem que começar pela gente, entendeu? Então, eu vejo nesse sentido, a gente tem que fomentar. As pessoas sérias que ainda existem, elas têm que democratizar as coisas, chamar mais pessoas para participar, fazer mais debates públicos, mostrar as realidades. Antigamente a gente não tinha isso, porque era só uma opinião que valia, mas hoje, com o advento da internet, da globalização das coisas, hoje você consegue ter um senso crítico. Opa, pera, não é assim, eu vou pesquisar. Então, eu vejo o seguinte, tem solução, mas a gente não pode se frustrar, a gente não pode desistir no primeiro embate. Foi por isso que eu botei meu nome para concorrer a vereador, lá em Seberi, porque eu senti a necessidade de ter alguém com novas ideias. Entende? E não novas ideias partidárias, mas novas ideias num contexto geral. Entende? Novas ideias. Vamos fazer um Estado mais enxuto. Quem sabe vamos trabalhar com um pouco mais de eficiência. Vamos buscar uma coisa diferente. Não é porque está aí que a gente tem que dizer amém para tudo, né? O sistema é ruim, mas nós temos a capacidade, né, de melhorar e para as próximas gerações, que foi o que eu comentei contigo ontem até, para as próximas gerações. Eu, particularmente, não vou ver nenhuma mudança, mas eu vou ser um mecanismo para que os meus filhos, os filhos dos meus amigos, peguem algo melhor do que eu recebi hoje, né? E dentro dessa ideologia esquerdista, pode-se assim dizer, o próprio presidente Bolsonaro vem esbarrando no sistema, no momento em que o próprio STF começa a tomar a posição onde não é do seu cargo e vem aí tentando achar, como a gente, inclusive o pessoal comenta dentro do ônibus, achar cabelo em ovo com essa tal da CPI. O Bolsonaro, assim, não é o ideal, né? A gente sabe que ele está longe de ser aquilo que a gente gostaria. Mas ele veio como uma mudança frente ao sistema, né? Eu até comentei ontem que uma das coisas que trouxe o Bolsonaro foi quando ele escolheu Paulo Guedes, que ele mostrou para nós, que ele disse, não, peraí, nós vamos tentar fazer um Estado mais enxuto, nós vamos privatizar o que tem que ser privatizado, né? Aí foi a grande mudança do Bolsonaro lá de trás para o Bolsonaro de hoje. E que bom que o cara está sempre aberto a novas ideias, né? Não é aquele cara que bota um negócio que nem cavalo de padeiro, né? Que só olha pra frente. E claro, essa questão do STF hoje para mim é o pior de tudo, né? Essa invasão dos poderes, né? A gente tem os freios e contrapesos dentro, né? Que é o legislativo, o executivo, o judiciário, e você vê o STF claramente hoje. Isso prejudica, na verdade acho que o que mais está prejudicando o governo Bolsonaro de entrar com as suas medidas é o STF. Só que o que acontece? O STF é um cargo político. É escolhido pelo presidente, a Constituição autoriza, né? É que nem um dia um cara me questionou assim, mas o Bolsonaro não escolheu o PGR pela lista tríplice, mas a Constituição permite. Então mude-se a Constituição. Mas quem fez a Constituição? A esquerda, né? Foi eles que lá em 1988 criaram isso. Então hoje a gente está jogando com as armas que a gente tem, né? Eu espero que o Bolsonaro seja um pouco mais firme. Assim, eu votei nele por causa disso.
Não é o ideal, mas é o que nós tínhamos para o momento, né? Assim, ainda bem, ainda bem, eu fico pensando às vezes, ainda bem que surgiu, porque senão nós teríamos que votar no PSDB de novo, né? Que é o que a gente vinha fazendo contra a esquerda, nós votávamos no PSDB, que também é esquerda, né? Hoje a gente consegue ter mais claro isso aí, porque com a entrada do Bolsonaro, você conseguiu perceber que o quê? É a esquerda radical com a esquerda mais leve, né? PT e PSDB. É a face da mesma moeda, infelizmente. E, cara, é aquela coisa assim, para mudar, cada um de nós tem que fazer o nosso papel. Eu vejo nesse sentido. E no momento que a gente botar deputados alinhados com a ideia da gente, e de botar senadores alinhados com a ideia da gente, vereadores alinhados com a ideia da gente, a gente muda. Não adianta a gente querer a mudança, mas eu vou votar no cara que na hora que precisa votar um projeto, ele não vai votar, entendeu? Perfeitamente. Leonardo, obrigado pela sua participação. Vou deixar aqui o rapaz também tomar o seu café da manhã, a gente vai seguir viagem e rumo a Brasília. Isso aí, rumo a Brasília, vamos lá, pelo agro, né? Pela democracia, pelos direitos individuais, representando uma fatia aí do nosso médio alto Uruguai, aí, Seberi, Frederico, Rodeio, Bonito, Erval Seco, né? E torcer para que depois desse as pessoas criem mais vontade e a gente traga mais pessoas, né? Fica aqui o convite, né? Para o pessoal aí de Não Me Toque e região, que venham participar. Eu acho que assim, a democracia é isso. E se nós não lutarmos pelos direitos da gente, quem é que vai lutar, não é? Um bom dia a todos aí. Leonardo Milani Seckler, que é vereador pelo PP no município de Seberi, inclusive também é parente aí do senador Luiz Carlos Heinze. Bom, a informação também que a gente traz aos ouvintes do Grupo Séries, nós estamos nesse momento tomando café da manhã na cidade de Sengés, no Paraná. Última parada antes de adentrarmos no estado de São Paulo. Nós já percorremos em torno de 700 quilômetros. A nossa próxima parada será nas proximidades aí do município de Avaré. E a gente vai informando você, trazendo notícias aqui através do Grupo Séries de Comunicação, o grupo de rádios no AM e no FM e também através das nossas mídias digitais. Com a reportagem falou Eduardo Salvador e voltamos com vocês aí dos estúdios.